Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, que traz como tema nomenclatura de ácidos inorgânicos. Eu sou a professora Hélia Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos as atividades, gostaria de convidar você. Venha fazer parte do meu time, então se inscreva, ative o se saberá quando tem novidades no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, que pode ser agora ou no final. Vamos ajudar outras pessoas? Curta, comente, compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. Assim, estaremos ajudando mais pessoas. Bom, para o melhor entendimento das atividades da semana, espero que você tenha assistido a playlist Funções Inorgânicas, que fala sobre ionização, dissociação iônica, sobre ácidos diarrênios e também sobre a nomenclatura de ácidos. Esse eu espero que você tenha assistido. Se não, pause esse vídeo, assista a aula 3 sobre a nomenclatura dos ácidos, depois você volta e veja a resolução das atividades. Assim ficará mais fácil o entendimento. Então vamos lá? Nós já estudamos sobre as funções inorgânicas, sobre os ácidos, definição, propriedades, classificação. Nesse vídeo, nós temos atividades sobre nomenclatura. Se você tiver alguma dúvida em relação às atividades durante a aula, peço que registre nos comentários. Atividade 1. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Temos o nome do ácido e as aplicações características. Temos o ácido muriático, ele é usado na limpeza doméstica e de peças metálicas, como decapagem. O ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar. O ácido sulfúrico, que é desidratante e está presente na solução de bateria. O ácido nítrico, muito utilizado na indústria de explosivos e corantes. Sobre a atividade, pede-se as fórmulas desses ácidos dados na tabela. Então, vamos lá. Lembrando sobre a nomenclatura dos ácidos, se nós tivermos hidrácidos, o hidrácido é dado pelo ácido mais o nome do elemento, do ânion, mais a terminação hídrico. Se for um oxiácido, então, nós temos como regra geral, para o maior NOx, a terminação ico, e para o menor NOx, a terminação oso. Então, primeiro, o ácido muriático, ele é conhecido como ácido, é o nome comercial, e o nome dele é o ácido clorídrico. Então, nós temos, de acordo com a tabela de cátions e ânions, você pega a sua tabela periódica, tentem localizar na tabela de cátions e ânions. Normalmente as tabelas periódicas possuem essa tabela de cátions e ânions, e você vai achar o nome, que vai facilitar você aí a determinar os nomes dos ácidos. Então, nós vamos lá nessa tabela e achar o ânion cloreto, que é o Cl-. Então, lembrando, essa tabelinha do lado também facilita você identificar. Então, se o ácido é hídrico, então temos aí o primeiro caso dessa tabelinha. Então, o meu ânion que eu vou procurar lá na tabela periódica é o ânion cloreto. Né? Então, o ânion cloreto é o Cl-. Então, como que eu vou achar essa fórmula? Nós determinamos valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Como nós temos valência 1 em 1, a quantidade de átomos na fórmula vai ser HCl. Então, aí como regra geral, né, como se determina uma fórmula. Então, do ácido clorídrico, nós temos aí o HCl, que é a fórmula dele. Vamos ao segundo, que é o ácido fosfórico. Então, do ácido fosfórico, terminou em ico, o ácido, vou lá na minha tabela de cátions e vou achar o ânion fosfato. Então, quem é o ânion fosfato? É o PO4 3-. Então, aplicando essa equação geral, valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion, então, meu cátion vai ficar, meu hidrogênio vai ficar H3PO4. Então, a fórmula do ácido fosfórico é H3PO4. Vamos para o próximo, que é o ácido sulfúrico.
Então, o ácido sulfúrico terminou em ico. Então, eu vou trocar ico por átomo, vou procurar o ânion sulfato. O ânion sulfato é o SO4 2-. Vai lá na tabela de cátions e ânions, na sua tabela periódica, vai achar lá o ânion sulfato, que é o SO4-2. Então, aplicando a fórmula geral, valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, achamos aí a forma do ácido sulfúrico H2SO4. Por último, o ácido nítrico. Então, terminou em ico, eu vou achar o ânion nitrato. Então, o meu ânion nitrato, na tabela, eu vou achar lá o NO4 Então, valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, como valência 1 em 1, NOx 1 em 1, vai ficar aí HNO4, a fórmula do ácido nítrico. Então, a sequência que assinala corretamente é a letra A, HCl, que é a fórmula do ácido muriático, H3PO4, que é do ácido fosfórico, H2SO4 do ácido sulfúrico e o HNO3 do ácido nítrico, certo? Bom, antes de irmos para a atividade 2, eu lhe faço uma pergunta. Já deixou o seu like aí no meu vídeo? Se não, faça isso agora, eu vou ficar muito feliz. Então, atividade 2. Escreva as equações de ionização dos seguintes ácidos. Bom, se você não está seguro sobre como determinar a equação de ionização, assista a aula que explica como se faz a ionização, ok? Então, vamos lá. Na letra A, pede-se a equação de ionização do ácido bromídrico. Então, a ionização do ácido bromídrico, sabemos que os ácidos se ionizam em solução aquosa, liberando o cátion H+, ou H3 ou mais, a gente escreve H+ para facilitar, e o ânion correspondente. Bom, então, nós já sabemos que o cátion dos ácidos da ionização é certo. Então, como regra geral, nós temos o HX, onde X vai ser o ânion, em água, formando o H+, mais o X-, ou seja, o cátion H+, e o ânion X-. Ou ainda, HX em água, que é o ácido em água, liberando H3 ou mais X-. Então, vamos lá. A tabelinha de ácidos e ânions, para você não esquecer. E o primeiro, ácido bromídrico, ele possui fórmula HBr. Então, a primeira coisa, temos que achar a fórmula. Como a terminação é hídrico, então, nós vamos lá na tabela periódica, na tabela de cátions e ânions, e vamos achar o ânion brometo. Então, o ânion brometo tem valência ou NOx -1. Então, ele vai liberar como ânion o Br-, porque como cátion a gente já sabe que os ácidos liberam como cátion o H+. Então, a equação de ionização do ácido bromídrico fica HBr aquoso mais água, liberando como cátion H+, mais Br-. Se você fez aí colocando no lugar do H+, você colocando H3 ou mais, também está correto. Então, o ácido bromídrico, ele é um ácido forte e ele fica totalmente ionizado em solução aquosa. Vamos, então, para a letra B, ácido sulfúrico. Então, sulfúrico tem a terminação ico. Então, vou lá na minha tabela de cátions e ânions, a tabela periódica, e vou achar lá o sulfato. Então, o sulfato, ele tem fórmula SO4-2. Como o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou deixar registrado aqui para você as 2 etapas que ocorre a ionização. Como cada hidrogênio ioniza em uma etapa, então na primeira etapa vai liberar um cátion H+, e como ânion o HSO4-1. Na segunda etapa, esse ânion, que é o HSO4-1, vai liberar o outro cátion e o ânion sulfato. Então, fazendo a ionização do ácido sulfúrico em 2 etapas, você vai ter essas 2 equações. E a equação final vai ficar H2SO4 em água, liberando como cátion 2H+, uma vez que você percebe a liberação desses 2 cátions, e como ânion, o ânion sulfato. E por último, na letra C, nós temos o ácido nitroso.
Então, se o meu ácido terminou em oso, eu vou lá na tabela de ânions procurar o nitrito. O nitrito tem fórmula NO2-1. Então, o ácido nítrico vai liberar em água como cátion H+, e como ânion, o ânion nitrito, certo? Atividade 3. Considere os ácidos oxigenados abaixo. HNO2, HClO3, H2SO3 e H3PO4. Os seus nomes são respectivamente. Bom, tabelinha para facilitar, para você não esquecer como é que você faz aquela troca de terminação de ácido para você procurar na tabela periódica qual que é o ânion correspondente. Então, nesse caso, nós temos ali o HNO2. Então, o HNO2, eu vou lá na tabela procurar qual que é a valência do NO2. Então, eu vou descobrir lá que a valência do NO2 é -1 e aquele é o ânion nitrito. Então, se o meu ânion se o meu ânion tem terminação ito, então o meu ácido vai ter terminação oso. Então, eu troco a terminação ito por oso. E o meu ácido, então, vai ter o nome de ácido nitroso. O segundo, que é o HClO, eu vou lá na tabela periódica procurar qual que é o NOx do ClO3. Então, eu vou lá encontrar que o ClO3 tem o NOx -1 e que o nome dele é o clorato. Então, se o ânion tem terminação ato, eu vou trocar a terminação ato por ico. E o meu ácido vai ter o nome de ácido clórico. Vamos então para o próximo, que é o H2SO3. Da mesma forma, nós vamos lá na tabela periódica procurar qual que é a valência ou NOx do SO3-. E vamos encontrar que ele tem valência -2 e que o seu nome é o sulfito. Então, se o ânion tem terminação ito, então meu ácido vai ter terminação oso. Então, nesse caso, vai ficar ácido sulfuroso. A gente troca a terminação ito por oso. E por último, nós temos o H3PO4. Então, vamos lá na tabela periódica procurar qual que é o NOx do ânion PO4. E vamos encontrar que o NOx dele é PO4 3-. E ele tem o nome de ânion fosfato. Se ele tem a terminação ato, então o meu ácido vai ter terminação ico. Então, logo, o meu ácido vai ter o nome de ácido fosfórico. Então, uma atividade bem gostosa de fazer, eu gosto muito de dar nome aos ácidos, tá? Mas é necessário que você esteja com a tabela periódica que contenha a tabela de cátions e ânions para você fazer essa troca de terminação de ácido e de ânion corretamente, certo? Passamos então para a atividade 4. Observe a seguinte estrutura química. Então, nós temos aí um átomo central de fósforo com a ligação dativa com oxigênio e formando outras ligações simples com oxigênio e hidrogênio. E nós percebemos aqui a presença de 3 hidrogênios ionizáveis. E a fórmula também nesse caso desse composto, ela pode ser escrita dessa forma, um pouco diferente, mas que uma corresponde à outra. Então, o nome desse composto acima nós sabemos que a fórmula é H3PO4. Então, esse composto, ele possui fórmula H3PO4. Então, como que eu vou dar o nome desse composto? Eu tenho que, contei quantos hidrogênios tem, quantos átomos de fósforo e quantos átomos de oxigênio. Quando eu percebi na fórmula que tem 3 hidrogênios ligados, então ele vai ionizar os 3 hidrogênios. Então, ele vai ter fórmula aqui PO4 3-. Então, vou lá na tabela periódica localizar o ânion PO4 3-. Ele é o ânion fosfato. Então, se o ânion terminou em ato, eu vou trocar o ato por ico. Então, ele vai ser o ácido fosfórico, que é o que está registrado na letra E. Então, a alternativa correta é a letra E.
Atividade 5. Escreva as fórmulas moleculares dos seguintes ácidos. Bom, então para a gente escrever as fórmulas moleculares, mais uma vez aí a tabelinha de ácido, terminação de ácido e de ânion. Nós vamos primeiro ao ácido nítrico. Então, se o meu ácido tem terminação ico, então eu vou lá na tabela de cátions e ânions, que é a tabela periódica, vou na tabela de ânion procurar o nitrato. Então, quem é o nitrato? O nitrato tem fórmula NO3, Como o ácido ele é representado por H+, então, valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, a nossa fórmula vai ficar HNO3. Vamos, então, para a letra B. Temos aí o ácido fosforoso. Então, ácido fosforoso, o meu ânion, o meu ácido em terminação oso. Então, eu vou lá na tabela de ânions procurar o fosfito. Lembra que no caso do fósforo tem aí o acréscimo depois do sufixo, antes do sufixo, o OR, da mesma forma que o sulfur. Então, eu vou procurar lá o fosfito. Então, se o meu ânion é o fosfito, ele vai ter fórmula HPO3 2-. Então, valência do ânion passa a índice do cátion, valência do cátion passa a índice do ânion. Então, logo, como eu já tinha um hidrogênio na fórmula, então, um hidrogênio mais 2 vai ficar H3PO3, percebe? Mais o PO3, que é do ânion. Então, percebe que eu já tinha um hidrogênio na fórmula e veio mais os 2 aqui da fórmula do ânion fosfito. Então, a fórmula do ácido fosforoso é H3PO3. Por último, então, vamos ao ácido arsênico. Então, se o ácido tem terminação ico, então eu vou procurar lá na tabela de ânions o arsenato. Aí, uma ilustração do ácido fosforoso, a sua fórmula. Então, se o ácido tem terminação ico, nós vamos procurar o arseniato. Então, no caso, o arseniato vai ter fórmula AsO4 3-. Aplicando a regra geral de fazer a fórmula, valência do ânion passa a índice do cátion, valência do cátion passa a índice do ânion. Então, fica aí H3AsO4. Assim, finalizamos então a resolução das atividades da semana 3. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, se você ainda não deixou seu like, faça isso nesse momento. Eu vou ficar muito feliz. Aproveite. Registre a sua gratidão ou a sua dúvida nos comentários. Vamos ajudar mais pessoas compartilhando o vídeo com seus colegas e amigos. E vamos para o grande abraço de hoje, que vai para você que assistiu a aula até o final. Então, registre aí nos comentários, eu assisti a aula até o final, que no próximo vídeo eu vou mandar um grande abraço para você. Então, até a próxima aula, fiquem com Deus.